E aí, prof, tudo bem contigo? Que bom te encontrar aqui de novo. Tô recebendo cada registro bacana, legal, divertido, empolgante e quero te agradecer mais uma vez, porque sem você nada disso estaria acontecendo, não é mesmo? Muitíssimo obrigada mais uma vez, prof. Professora Irislene aqui trazendo aí, já estamos chegando no finalzinho aí das nossas aulas, né? E hoje a temática está voltada aí para avaliação física. Então, vamos exigir um pouquinho mais do condicionamento físico ou, né, desse empurrãozinho para que o nosso estudante ele se envolva em práticas que o condicionem melhor, o tornem mais ativo fisicamente, né? E aí ele comece a perceber aí os ganhos e os benefícios aí das práticas de exercício físico, certo? Muito bem. Então, bora lá dar uma olhada nesse slide? Olha só, estamos na aula de número 16.3. E essa aula 16.3 da unidade 2, ela fala sobre a avaliação física na atividade física e no esporte, certo? Te lembro mais uma vez a respeito dos 3 momentos dessa aula. Essa aula é uma aula completinha, esse bloco de aula ele é completo. Então eu tenho uma abordagem conceitual no início, né, a parte teórica. Na sequência eu tenho aí a revisão da temática e a correção dos exercícios. E por último, não menos importante e mais interessante, eu tenho aí o momento da prática. Essa prática que nós temos aí um tempo de duração de 35 minutos, certo? Muito bem, então bora lá. Nessa sequência didática aí da nossa aula, nessa divisão eu consigo observar aí os 3 momentos. Então eu tenho a roda inicial, os 5 minutos iniciais, que eu posso contextualizar, posso questionar, posso lançar alguma dúvida para o meu estudante. Depois, o momento da prática tão esperada, então você pode conduzir as atividades, fazer com que eles se dividam em grupo, que eles formem alguns líderes para auxiliar também você na condução dessas práticas, né? É um momento de experimentação, de vivência mesmo. E por último, eu tenho aqui a roda final, os 5 minutos, onde esse nosso estudante já consegue responder algum questionamento que veio aqui do início e vai refletir, questionar e levar para a sua vida o que foi trabalhado aqui. Essa é a ideia, né? Muito bem. Na composição dessa aula, eu observo aí a abordagem conceitual, abordagem procedimental e atitudinal. Nosso estudante passa pelos pilares da educação, do conhecer, do fazer, do conviver e do ser, certo? Muito bem, Prof. Iris. Isso aí já está fixado na sua memória, né, prof? Que bom, então. E aí, para a sugestão dessa aula de hoje, para esse nosso momento mais prático, eu sugiro aí os seguintes materiais. A utilização de cones ou mini cones, colchonete ou uma toalha grande, cronômetro, um caderno e uma caneta. Além do que? De um espaço físico, que pode ser uma quadra, pode ser um espaço aberto, e a inserção de todos os nossos estudantes, a inclusão de todos eles e observar em especial a questão de segurança de todos eles, tá? Muito bem. Nessa organização das atividades, é imprescindível observar o espaço e os recursos materiais disponíveis e que serão utilizados. Importante que você tenha acompanhado aí junto com os nossos estudantes as 2 primeiras aulas, aula 16.1 e 16.2, para que a gente consiga contextualizar e observar aí as nuances da aula, né, e fazer essa correlação entre a teoria e a prática do conteúdo abordado. No primeiro momento da roda inicial, o primeiro pilar aqui, que é o pilar do conhecer, o tempo que a gente tem inicial será de 5 minutos para fazer essa abordagem conceitual. Muito bem, prof. Muito bem. Nessa abordagem conceitual, prof, nós podemos apresentar aí essa relação entre a teoria e a prática dos conteúdos abordados. Então, eu consigo já fazer com que o nosso estudante consiga perceber a sua aplicabilidade, né, compreender pelo menos.
E aí a gente pode fazer, para somar esse conhecimento, realizar um diagnóstico das condições de saúde, do estado nutricional do nosso estudante. Então ele pode relatar aí, eu não estou muito bem de saúde hoje, ultimamente eu estive com a imunidade baixa, não, prof, eu estou bem, eu tenho me alimentado bem, dormido bem, tenho trabalhado, tenho estudado, tenho feito práticas de exercício, né? Pode dar algumas dicas, ter algumas falas como essa. É importante que a gente possa estimular o nosso estudante, orientá-los a realizar as medidas de peso e de estatura sua, né? Ele vem acompanhando e percebendo essa sua evolução. Relembrar aí a respeito das tabelas de referência e de classificação do IMC. E aí dá para somar aí com o vídeo, né? Com o link lá que eu mandei, em que o nosso estudante pode acompanhar mais de pertinho e tirar ali as suas dúvidas também, certo? Muito bem. Chegamos agora no momento da prática, e essa prática diz respeito aí ao momento do conviver e ao momento do fazer, né? Que são momentos muito especiais aí para os nossos estudantes. Então esse é o momento de abordagem procedimental, que acontece num tempo aí de 25 minutos. É a hora da condução das atividades mesmo. E quais são, Prof. Iris, as atividades que você traz como proposta? São essas duas aqui, olha só. Então, eu tenho aí a atividade de um teste de aptidão cardiorrespiratória, chamado de teste de Cooper, e eu tenho uma segunda atividade chamada de teste de abdominais. Como que nós vamos fazer? Olha só. Na primeira atividade, que é o teste de Cooper, ou o teste de aptidão cardiorrespiratória, nós iremos avaliar a capacidade aeróbica e a saúde cardiovascular dos nossos estudantes. Então, como que eu vou preparar isso? Eu vou explicar o objetivo e a importância do teste para a saúde cardiovascular. Vou realizar aí um alongamento, um aquecimento, aliás, de 5 a 10 minutos, com exercícios leves, como, por exemplo, uma corrida no mesmo lugar ou até mesmo um alongamento, né? Uma sequência de alongamentos. Sempre lembrando, prof, que quando for realizar os alongamentos, fazer lado direito e lado esquerdo e sem pressa. Fazer ali 15 segundos, 20 segundos cada lado, aquela contagem bem pausada. 1, 2, 3, 4, para realmente o nosso estudante poder sentir a execução do alongamento, do aquecimento, tá bom? Esse é o momento da preparação. Na execução do teste, nós vamos aqui marcar uma pista de corrida e aí nós podemos utilizar também a quadra da escola para fazer essa demarcação. E aí você pode utilizar os cones ou os mini cones, ou alguma coisa que sirva como barreira para delimitar esse espaço. Vamos, na sequência, instruir os nossos estudantes para que eles corram a maior distância possível dentro de 12 minutos. E aqui 12 minutos não tem pausa. Então, se não tem pausa, é importante que ele mantenha o ritmo, tá? Para ele conseguir se manter os 12 minutos correndo. Se ele for muito afobado no início, ele não vai aguentar. Se ele for muito devagar, talvez ele não percorra uma distância tão longa, ok? Então, vamos nos certificar de que todos os estudantes, eles comecem e eles terminem ao mesmo tempo, tá bom? Muito bem. Na sequência, eu vou fazer aí um registro e avaliação dessa prática. Então, vou anotar a distância percorrida por cada estudante e aí você pode ou você fazer essa anotação
ou colocar um outro estudante que porventura no momento não possa realizar ali a prática, ele pode fazer essa anotação, pode fazer o registro fotográfico, pode fazer aí algum relatório, né, a respeito aí do que está sendo observado. E vai utilizar a tabela de referência para poder avaliar esses resultados com base na idade e no sexo dos estudantes também, se são moças ou se são rapazes. Para finalizar, os exercícios de aplicação. Então, para melhorar essa aptidão cardiorrespiratória, é importante incorporar atividades, no caso aí, como corrida, como ciclismo, como natação, como jogos coletivos, nessas aulas que eles vão executar, tá? Isso aí seria o pós-teste de Cooper, né? Então, os estudantes que porventura já fazem alguma dessas práticas, eles acabam tendo um pouquinho mais de vantagem em relação aos outros colegas, né? E aí é perceptível. E aí você pode se utilizar da tabela que está lá no planejamento desta aula para observar qual as distâncias percorridas e qual é aí a avaliação de cada estudante, certo? Muito bem. A atividade número 2 fala sobre o teste de abdominais. E nesse teste nós vamos medir a resistência e a força muscular do abdômen. Então, como que nós vamos preparar isso? Nós vamos explicar o objetivo do teste, a relevância aí para o fortalecimento do core, né, do nosso abdômen. Vou demonstrar a técnica correta para poder realizar um abdominal. E qual seria essa técnica correta, Prof. Iris? A técnica correta pode ser feita com os pés apoiados no solo, né? As pernas flexionadas, as costas apoiadas no solo e quando trouxer o tronco, né, observar para um ponto em específico, sem fazer a movimentação da cabeça da nuca, ok? Já já a gente vai poder ver mais de perto. Então, nessa execução do teste, vamos posicionar os estudantes deitados, de costas, né, com os joelhos dobrados, né, flexionados e os pés no chão, como eu mencionei agora há pouco. Os estudantes eles devem cruzar os seus braços sobre o peito e colocá-los aí atrás da cabeça, ou pode colocar também à frente do peito sem problema nenhum, tá? Pode ser na frente do peito ou atrás da cabeça. Eu gosto mais de apoiar próximo a parte de trás da cabeça, mas sempre controlando esse movimento para que a cabeça não fique movimentando, ok? Mas funciona do mesmo jeito com as mãos sobrepostas sobre o peito. Há um sinal, né, algum apito, os estudantes vão realizar o maior número possível de abdominais dentro de 1 minuto. Então, lembrando, as costas do nosso estudante, ela estará totalmente apoiada no solo, totalmente apoiada no chão, para a execução desse exercício, certo? Muito bem. E aí, como que eu vou fazer esse registro e essa avaliação? Então, eu vou contar, né, o nosso estudante pode contar aí o número de abdominais que ele completou corretamente. Não basta só fazer abdominal, tem que fazer correto para poder ser contado. Se fez 10, mas somente 7 estão corretos, então a contagem vai ser somente 7. E aí eu vou comparar com resultados com tabelas de referência para a idade e o sexo dos estudantes. E aí como que eu vou fazer isso, né? Falei aqui dos pés apoiados no solo, os joelhos flexionados. Aqui, no caso, essa pessoa ela já consegue erguer o tronco todo, mas a maioria das pessoas vai ficar com as costas apoiadas aqui. A mão pode ficar aqui apoiada na cabeça ou pode ficar cruzada no peito também. E aí eu vou olhar para um ponto em específico e vou erguer o meu tronco, não é a cabeça, é o tronco junto com a cabeça. Vai se tornar uma única peça. Como exercícios de aplicação, essa prática ela vem aí para fortalecer a musculatura abdominal
E aí, para isso, ele pode incluir no seu dia a dia uma prancha, abdominais oblíquos, a elevação das pernas, durante as nossas aulas de educação física também. Então, os estudantes que já têm alguma dessas práticas, já costumam fazer abdominais, eles vão ter uma certa vantagem na hora de coletar essas informações, na hora de fazer essas repetições aí dos abdominais. Para todas as atividades que foram sugeridas aqui, prof, importante reservar um espaço tranquilo para a realização dessas práticas, realizar a sequência dessas práticas que foram propostas, separar os materiais adequados para que a gente consiga realizar essas práticas, não é mesmo? Incentivar aí, né, motivar o nosso estudante para que ele seja um protagonista, para que ele leve essas ações, essas práticas, encontre aí a importância dentro do seu dia a dia. Ele também vai poder envolver os seus familiares, registrar isso, né, esse envolvimento, essa participação dos seus familiares e os seus amigos. Propor para que ele utilize aí o mínimo de material possível ao longo dessas práticas e sempre que necessário, prof, a gente pode com certeza adaptar essas atividades no contexto da escola, da sua turma, das condições do local, né? Sempre priorizando aí a segurança dos nossos estudantes, certo? Muito bem. E aí, caminhando aqui para o final, nós temos a nossa roda final. Esse último pilar aqui, o pilar do C, onde o nosso estudante ele acha significado para as práticas que ele vem acompanhando aqui nas aulas. Então, é o momento da abordagem atitudinal. São os 5 minutos finais aí da nossa aula, ok? Muito bem. O que é importante observar para que aconteça esse diálogo, essa reflexão, essa interação e essa fundamentação do que foi trabalhado? Então, o nosso estudante ele pode fazer essa reflexão, ele pode discutir, pode debater acerca da aplicabilidade dessa avaliação física, onde que ele pode inserir, para que ele vai inserir, né? Eu posso propor que ele crie tabelas, que ele crie gráficos, que ele crie diagramas, mapas mentais, sobre fatores de proteção, fator de risco do seu estado nutricional, do seu estado físico, certo? Do avanço das práticas que ele realizou, e aí ele pode ele mesmo fazer um acompanhamento, ainda que simples, da sua evolução. Importante também orientar os nossos estudantes para que eles relatem como que foi a experiência individual, como que foi a experiência no coletivo, como que foi realizar aí com a família, com os amigos. E claro, né, prof? Sempre estimulá-los para que eles registrem tudo. Foto, vídeo, desenho, gravura, tudo. E todos esses materiais, todas essas práticas aplicadas, todas essas vivências, elas vão ser utilizadas aí durante aí o nosso extra classe, exatamente, prof, no nosso extra classe. E para isso e por isso que eu peço que seja sempre estimulado, provocado, incentivado aí para que o nosso estudante ele possa realizar essas práticas e quem sabe aí a gente ter aquele grande livro da educação física, né? Tô sonhando com esse livro aí da sua turma, hein? Então vai ser um lindo livro, grande, bonito, com todas as práticas, com todas as experiências, as vivências ao longo aí dessas 2 unidades, certo? Muito bem. E aí, sempre que houver necessidade, adaptar, observar a realidade do local, né? E sempre lembrar da habilidade proposta para essa aula, correto? Sempre disponibilizar aí os materiais que são necessários para que nossos estudantes consigam aí fazer os seus registros, as suas exposições, né, apresentações, trazer novas propostas também. Fica à vontade, prof, ok? E aí eu já te chamo você, né, para convidar os nossos estudantes, para convidar a escola inteira para vir fazer as nossas práticas.
tanto do momento Exercite-se como do nosso projeto Extra Classe Exercite-se Mais, Mais e Mais. Certo, prof? Muitíssimo obrigada aí pela sua participação, a sua interação e nos vemos aí nas próximas aulas. Tchau, tchau!